Então, são dois comportamentos. Tem a formulação e tem o segmento, certo? Uma coisa é o comportamento falante, ou seja, o produto final ali vai ser verbal, ou eu posso ter o segmento, cujo a resposta está sob controle antecedente dessa regra, certo? E junto com isso, a gente pode ter uma consequência. E aí uma pergunta que eu acho que a gente precisa se fazer é: para que serve ou deveria servir uma intervenção em arte, né? E a ideia hoje é justamente pegar pesquisas que vão ajudar a gente a ter algumas reflexões que eu acho que podem ser úteis para a gente pensar nossa atuação prática na clínica e também, como comunidade, o que deveria ser prioridade e foco de pesquisas, né? E aí saiu recentemente, acho que faz uns 2 meses, essa nova medida de flexibilidade psicológica, da equipe do Andrew Gloucester, da Maria Carecla também. Que eles fizeram, né? Qual que era o objetivo deles? É desenvolver uma medida melhor do que o AAQ, né? Do que o Acceptance and Action Questionnaire, para medir a flexibilidade psicológica. Porque quando a gente pensa o que deveria servir, para que deveria servir uma intervenção de ACT, a gente tem que ver como está sendo medido, né? E o que é indicativo de resultado a depender do que a gente define que é importante. Então, essa medida nova, que parece super legal, inclusive, ela tem uma pergunta referente aos últimos 7 dias, né? Então, ela tem uma lacuna temporal na hora que ela vai fazer a pergunta, coisas que outras medidas não têm, e ela vai passando pelos 6 processos principais. Então, estar presente nos últimos 7 dias, né? Mesmo que eu esteja em outro lugar com meus pensamentos, eu consigo focar no que é importante, no que está acontecendo em momentos importantes. Em relação a estar aberto a experiências, caso precise, eu posso deixar pensamentos e experiências acontecerem, pensamentos e experiências negativas, digamos assim, um pouco prazerosas, acontecerem sem eu tentar me livrar delas imediatamente. Em relação à difusão, eu consigo olhar para os... Oi. Desculpa te interromper, eu até mandei mensagem. Os slides não tá no modo de apresentação. É isso, Eu perdão, não sei. Eu sei como resolver isso, um minutinho. É que eu preciso compartilhar ele já aberto. Foi, perfeito. Perdão, gente. Então, deveria servir para quê? Para justamente a gente conseguir responder essas perguntas. Então, ó, tem perguntas sobre momento presente, sobre aceitação, sobre difusão, então eu consigo olhar para os pensamentos a uma certa distância, sem deixar eles me controlarem, sobre o senso de self, né? Mesmo que pensamentos e experiências me confundem, eu ainda consigo observar algo constante dentro de mim, então, um núcleo central que permanece relativamente constante, independente de qual conteúdo do pensamento, qual conteúdo da experiência. Em relação à clarificação de valores, né? Eu consigo determinar o que é importante para mim e decido aonde eu vou alocar a minha energia, né? Em relação a engajamento, ação comprometida, eu consigo me engajar completamente nas coisas que realmente são importantes, úteis e significativas para mim. Então, se a gente quer uma terapia que dê certo, a gente tem que conseguir fazer com que nossos pacientes respondam da maneira que o questionário está pedindo, né? Ou seja, a gente tem que desenvolver intervenções que não sirvam para preencher bem o questionário, mas quando a gente decide qual pergunta a gente vai fazer, a gente está decidindo para onde a área vai, entende? Que é depender da pergunta, depender de como essa escala é feita, a gente vai tomar decisões diferentes. E uma coisa que acho que ficou claro quando eu apresentei isso, espero, é que a gente está falando de reforçamento negativo e reforçamento positivo. Tradicionalmente, pelo menos na minha formação, fui muito treinado para atentar para diagnóstico, para sintomas, para síndromes. O que a gente quer com isso? A gente quer eliminar o problema, né? E o paciente, muitas vezes, quando está sob uma condição aversiva significativa, ele vem meio desesperado, tentando resolver o problema, tentando se livrar. E, de novo, não que se livrar do sofrimento seja algo pouco valioso, pelo contrário, eu faço isso todos os dias e eu realmente acho importante. Mas, muitas vezes, a gente deixa de olhar para esse caráter apetitivo, não só para o caráter aversivo da terapia.
E quando a gente cria contexto para que o apetitivo apareça, a gente cria uma condição na qual é muito mais fácil trabalhar com valores. Então, exemplo simples. Pessoa muito deprimida que não consegue sair da cama, cheio de sintomas de depressão. A gente pode formular em termos de comportamentos problemáticos que tem que diminuir de frequência, ou a gente pode olhar para o lado da construção, olhar o lado que não só vai diminuir sintoma e sofrimento, mas vai construir significado. E não é que se tem uma escala de +1 para -1, na qual +1 é muita felicidade, -1 é muito sofrimento, e você vai caminhando. Não, porque as duas coisas acontecem simultaneamente. Enquanto a gente incentiva a pessoa a se mobilizar para deixar de engajar em alguns comportamentos problemáticos, por exemplo, a gente incentiva ela a pensar por que, em primeiro lugar, ela está fazendo isso, em nome de que você vai sair da cama, o que tem fora da cama que faz com que você se incomode de estar na cama. Não é só o diagnóstico que o psiquiatra te deu, tem mais alguma coisa. E a gente vai cavando para dar força para esse mesmo comportamento de sair da cama, por exemplo. E olhando o questionário, vocês veem que não é só deixar de sofrer, né? A gente está falando aí de fato de construir algo. Então, valores norteiam, a princípio, deveriam nortear qualquer intervenção em arte. E aí, vou trazer uma definição aqui, eu sei que vocês já acabaram de ver, mas só para a gente ficar na mesma página. Valores são qualidades de ação, na qual a qualidade é intrínseca ao engajamento do próprio comportamento, ou seja, não depende de nada além do próprio engajamento. Então, eu não dependo, por exemplo, da minha esposa me dar parabéns quando eu sou carinhoso com ela. Isso seria algo extrínseco, ou seja, depende de mais, alguma coisa além do meu próprio engajamento. Eu, ao agir de uma maneira carinhosa, isso intrinsecamente, para mim, de fato, é um valor. Eu me sinto conectado, eu sinto orgulhoso de mim mesmo por estar fazendo aquilo. A minha autoimagem tende a melhorar um pouco, né? Mas quando a gente fica muito ligado à autoimagem, também a gente sai dos valores. Mas isso é um dos efeitos que costuma acontecer. São ações verbais e emocionais, e o destaque no verbal é justamente porque isso só existe, valores só existem porque a gente é capaz de ter linguagem, a gente é capaz de se comunicar de maneira muito sofisticada comparado com outras espécies. Isso faz com que a gente tenha uma experiência de mundo diferente e variáveis que, para outras espécies, são irrelevantes, podem afetar a gente de jeitos muito peculiares. Então, um exemplo bem simples, um livro vai afetar a gente de maneira muito diferente do que vai afetar um animal. O conteúdo, as palavras nos transportam para universos completamente diferentes. E, sei lá, Sêneca escreveu um livro, eu consigo ler, um cara que, viveu 2000 anos atrás, quase está falando comigo ali. Tipo, é o produto do comportamento verbal dele diretamente me atingido. É uma experiência de mundo completamente diferente. E tudo isso porque a linguagem existe. Ao mesmo tempo que, justamente por isso, a gente é capaz de sofrer por coisas também que animais não conseguem nem ter dimensão do que é sofrer verbalmente, né? A origem verbal do sofrimento. Valores são direções escolhidas, então não, o resumo seria: não é o que se faz, é como se faz. Então, a gente precisa pensar como o nosso próprio comportamento verbal nos ajuda ou nos atrapalha, certo? Então, a gente tem uma variável, que é a linguagem, que ela pode nos aproximar de aquilo que é importante ou pode nos distanciar disso. Então, para responder essa pergunta, precisamos necessariamente olhar para as consequências do segmento de regras, tendo em vista que, a depender da regra, e a depender do contexto, a depender do comportamento, o resultado vai ser um ou vai ser outro, né? Então, isso é uma variável que vai influenciar. Então, de forma simplificada, podemos chamar qualquer ação de emoldurar eventos relacionalmente de formular regras, né? Então, é aquele operante que a gente conhece bem, o responder relacionado previamente aplicável. Quando a gente for emoldura eventos relacionalmente, a gente está falando aqui de um jeito meio solto de formular regras. Então, são dois comportamentos. Tem a formulação e tem o segmento, certo? Uma coisa é o comportamento de falante, ou seja, o produto final ali vai ser verbal, ou eu posso ter o segmento, cujo a resposta está sob controle antecedente dessa regra, certo? E junto com isso, a gente pode ter uma consequência.
Se somos falantes ouvintes, podemos dividir repertório de formulário e seguir regras, né? Ao fazer isso, a gente sai do conteúdo e entra no processo. E é isso que a RFT traz para a gente, que é muito, muito legal. Que a gente sai ali do conteúdo, daquele valor, do conteúdo daquela fala, e se conecta com como isso afeta a vida da pessoa, em termos de qual que é a direção a partir da qual a gente pensa e vive, enxerga o mundo, se eu tenho certas regras, se eu penso de um certo jeito, se me foi ensinado um conjunto de símbolos, digamos assim, isso vai afetar como eu vou ver o mundo e como eu vou agir no mundo. E, independente desses antecedentes, a gente também precisa conseguir olhar para a consequência, porque senão a gente fica muito atento ao conteúdo do que está sendo dito e pouco atento às consequências, né? Essas imagens são do Joseph Chiarotti, que é um pesquisador incrível da Austrália, e ele tem um site que está aqui, quem quiser pode tirar um print e seguir depois, tem umas imagens sobre os diferentes processos da arte, é bem bonitinho. Então, tem muita gente que chega na terapia justamente com essa questão. Poxa, eu tenho uma autoestima baixa, eu gostaria de melhorar a minha autoestima. Válido, né? Quem não quer isso? Só que quando a gente fica muito focado nessa regra, no conteúdo, e ainda mais um conteúdo autorreferencial, no sentido de que eu vou viver a minha vida com base no que, como minhas decisões aumentam minha autoestima, ou quando minhas decisões diminuem minha autoestima, se eu fico muito focado nisso, eu vou fazer com que o conteúdo prevaleça sobre o processo, ou seja, eu preciso falar para mim mesmo que eu sou coisas positivas. E não que isso não seja bom, mas restringe o quão grande, o quão vasto podem ser nossas possibilidades quando a gente abre mão de se sentir bem com a gente mesmo o tempo inteiro. E sim ficar de olho no que importa para a gente e como nossas ações nos aproximam, nos afastam daquilo que mais importa no final das contas. E para chegar nesse processo, enfim, todos os terapeutas aqui, eu tenho certeza que vocês sabem que se a gente fica com uma visão sobre a gente mesmo muito rígida, justamente por querer promover essa autoestima, essa sensação, a gente limita muito a possibilidade, porque como é que eu vou descobrir um valor novo? Como é que eu vou me tornar uma pessoa diferente se eu me apego muito a quem eu sou hoje? Né? Então, quem eu sou não me permite a mudança, então eu não ajo, porque não sou eu, se eu mudo, e aí começa a dar tudo errado. Então, o ponto é ficar muito ligado em quais são as consequências daquele segmento de regras. E o nome para isso, o nome técnico é tracking, né? Quando você vai fazer o rastreio, né? Pensa quando você faz um pedido no correio, né? E aí a gente faz pedido no correio, a gente escolhendo, já chegou, saiu de um lugar, foi para o outro. E a gente vai rastreando onde está aquele pacote ali. Com as consequências, segmento de regra, é a mesma coisa. A gente precisa dar o F5, digamos assim, e o tempo todo ali está olhando para onde que aqueles pensamentos, aquela ideologia, às vezes, está nos levando.